Dia, Gi! Bom dia. Tudo bem? Ai, que legal. Hoje tá um dia bem legal. Ai. A Nicole voltou, oba! Tudo bem. Coloquei ontem para vocês lá o esquema lá do tema. A correria danada, né? Mas aí tem a de 24, de 4 dias, mas já estavam pensando, né? Então não tem tanto problema assim. A gente conversou então, né, na nossa linha de raciocínio, né, sobre tema, sobre problema. Aí depois sobre justificativa e objetivos. Hoje a gente começa a falar sobre metodologia, né? Dar aquela relembrada assim, de metodologia. Eu acho que essa aula vai ser em duas partes, na verdade, hoje e no dia 24, né? Acho que é sexta. Então, talvez, né? Vamos ver o que vai acontecer. Então tá bom. Então, como a gente faz, né? Vamos relembrar as coisas, né? Como a gente faz a parte de metodologia? Se vocês forem pensar assim, na questão conceitual da coisa, de fato, método mesmo, a gente tem só três, né? Que é aquele método indutivo, dedutivo e hipotético dedutivo. Ontem, às 8h40 da matina, ninguém merece. Não entendi, Gi. Ontem, às 8h40. Eu editei a atividade. Nem lembrava disso. O pior é quando eu comecei a colocar as atividades, né? Que era tipo 1h30 da manhã, mais ou menos, que eu tava fazendo as coisas, né? É o tempo que dá. Tá difícil a coisa. Voltando, desculpa. Métodos a gente tem três, né? O indutivo, o dedutivo e o hipotético dedutivo. Se vocês lembrarem daquelas aulas malucas nossas do primeiro ano, a gente discutiu lá umas ideias lá do um corvo é preto, negro, nunca lembro a palavra correta. 2 corvos, ananã, 3 corvos, 5, 10, 1000, 2000, 10.000. A gente começa a observar uma sequência de coisas. A gente vai induzir que todos os corvos, né, os corvos, né, são pretos, são negros, né, enfim, apesar de a gente não olhar todos eles de uma vez só, né, a gente está olhando uma sequência significativa, né, não vai olhar 2, 3, vai olhar um monte, né, 1000, 2000, 10.000, sei lá, vai depender do tamanho da tua amostra. E a partir dessa amostra que você olhou, né, significativamente, né, ampla, você vai induzir que todos os sujeitos com as características iguais vão ter comportamentos iguais, por exemplo. No método dedutivo, você sacrifica essa generalização para tentar chegar mais perto da perfeição. Porque você pode ter lá um corvo que nasceu albino. Lembra dessa aula? Vocês devem lembrar dessa aula. Um monte de besteira nessa aula. Vai ter lá nascer um corvo albino. Eu devo ter comentado com vocês algo assim. Se nascer um albino, o que faz? Toque fogo nele, né? Para ele não quebrar a tua teoria. Né? Não é isso, né? Mas é mais ou menos por aí. Você não vai ter a visão total da coisa. Então, você vai induzir que aquilo é real. No método dedutivo, você faz um processo quase que ao contrário. Né? Você vai observar o fenômeno várias vezes também, só que você vai dizer que, enquanto as características se manterem, aquela realidade deve ser real. Né? Você não vai dizer que aquilo é verdade, deve ser verdade. Né? Até que surja um corvo albino. Né? Então, é mais ou menos por aí. Então, o método indutivo você vai generalizar, né? Você vai ver várias vezes e vai dizer que aquilo deve ser real. Né? E o método dedutivo você vai olhar menos vezes, mas você vai tentar ser uma precisão maior. Né? Dentro dessas características, sempre o resultado é positivo. Então, é mais ou menos por aí. E tem o terceiro método, que é o método hipotético dedutivo. Você vai formular a hipótese e vai aplicar o método dedutivo para chegar nela. Se for pensar em métodos, é muito difícil. O corvo albino. Essas piadas ridículas vocês marcam, né? É engraçado isso. Vocês podem pensar em questão de métodos. Em TCC é muito difícil vocês terem essa discussão mais filosófica em relação a métodos. Geralmente vocês nem falam qual que é. Se vocês abrirem lá os TCCs do curso, vão ver que, pelo menos todos que eu participei assim, de banca, de orientador, nenhum deles tem nada assim, detalhando o tipo de método. Sempre vai já direto para a metodologia. A metodologia é a receita do bolo mesmo, é o como fazer.
né? E a técnica tipo, os utensílios que você utilizou. Né? Então, seria, ó, a metodologia seria lá o bolo de cenoura, e a técnica seria lá, sei lá, batedeira, a forma, eu sei lá, o tempo que você tem que deixar a massa descansando e a massa assando, enfim, essa é a técnica da coisa, né? Geralmente vocês vão direto para esse caminho. Se vocês quiserem ir para a parte de métodos, né, eu sugiro que vocês olhem para a aula lá de 2021, lá da aula de 2019. Né? Deem uma olhada naquela aula de volta, vocês devem ter os slides, e apliquem a partir daquilo. Não vai dar tempo de eu retomar tudo isso com vocês. O que eu vou dar uma relembrada para vocês aqui é a parte de metodologia mesmo. Né? Que para mim dos males, assim, aquilo que não pode falhar é essa parte. Né? Muito bem. Como é que a gente vai fazer isso? Vocês vão elencar os seus objetivos específicos, né? Ou gerar os específicos. Vocês vão pegar cada um do específico de vocês e vão dizer como que vocês vão fazer. Então, a gente viu lá, o exemplo lá. Deve ter algum exemplo nos slides também mais à frente. Mas, sei lá, digamos que o objetivo de vocês seja entender a satisfação do cliente do shopping center, por exemplo. Como é que você vai fazer isso? Eu vou ficar lá todos os dias da semana, horário tal, até do horário de abertura do shopping ao horário de encerramento do shopping, vou ficar na porta, vou ficar na praça de alimentação, não sei, você vai definir como que você vai fazer isso. Né? Se você, de repente, quiser saber a satisfação da praça de alimentação, lá é o melhor lugar para você ficar. Né? Em relação ao shopping todo, não sei se, de repente, você descobre que as pessoas vão mais ao shopping a pé ou de carro, né? Se as pessoas forem de carro, compensa ficar, né, na porta do elevador, por exemplo. Né? Se as pessoas vão mais a pé, você fica na porta de entrada, não sei. Né? Aí vocês vão ter que definir. Mas é basicamente isso. Né? O que eu quero, né? Qual é o meu objetivo e como que eu vou fazer aquilo. Simples, né? Quando você consegue responder isso, vocês vão ter, né, o que a gente chama de metodologia, não método, metodologia. Lá no projeto de vocês, como é que tá isso? Tem um tópico lá escrito metodologia. Né? O que vocês vão ter que indicar, minimamente? Né? Se a pesquisa de vocês é exploratória, descritiva ou experimental. Existe mais um caminhão de outras características de pesquisa. Né? Exploratório, quando vocês querem saber mais sobre determinado tema, descritivo, quando vocês querem analisar alguma coisa, né? Então, vocês viram lá que o pessoal que vai até Vila Velha sai da trilha o tempo todo, né? Então, você vai fazer uma análise descritiva disso, né? O que está acontecendo? A trilha é muito estreita, as pessoas, sei lá, tem um ponto específico, a galera gosta de tirar foto por causa da paisagem, né? Então, você vai fazer essa descrição e depois analisar. Né? De repente, nesse ponto de trilha, seria interessante ampliar ela para a pessoa tirar a selfie lá, sei lá, não sei. Vamos fazer alguma coisa nesse sentido. Ou experimental, que para nós quase nunca acontece, né? Vamos testar novas coisas, né? Tipo o ônibus lá, para quem foi procurar lá o BioSafe, né? BioSafe, da Marco Polo lá, que, se alguém foi ver lá, que o ônibus mudou a configuração das poltronas, né? Então, você não tem mais duas de um lado e duas do outro, né? Você vai ter nas duas paredes externas uma fileira e no meio outra fileira. Então, você fez um experimento ali, vamos ver o que acontece, né? E aí vai fazer essa análise. Mas é muito difícil para TCC, muito difícil. Geralmente, vocês vão ficar nessa parte exploratória descritiva. Geralmente. Né? Vocês têm que ver qual que é o objeto de vocês e definir isso. Depois que você indica a característica da pesquisa, você vai dizer se a tua pesquisa é quali ou quanti, ou mista, né? Vai envolver as duas coisas. Hoje eu vou tentar dar uma relembrada em vocês sobre quali e quanti e a diferença entre elas e tudo mais. O que geralmente também acontece? Quase sempre é quali. Quase sempre. Talvez pela nossa grade ainda não ter sido modificada, né? E a gente ter muita pouca base de cálculo mesmo, né? De estatística, os nossos TCCs não são quase zero, tem quase zero de quantitativo, assim, né? Eu precisaria, na verdade, reformular nossa grade para ter estatística mais aplicada, assim, né? Aprender a mexer em softwares, né? Cruzar dados e tudo mais. O problema disso é que vocês odeiam cálculos, né? Então, aí, aquela disciplina, assim, que 80% da turma reprova. Né? Então, é uma situação complexa, uma situação que precisa discutir bastante. Mas se vocês tiverem habilidade, né, para trabalhar com dados quantitativos, é fantástico e vai ser uma coisa muito diferente assim, do nosso padrão.
Depois disso, detalhar as técnicas e procedimentos, né? Como é que a gente vai fazer isso? Então eu quero reconhecer. Tinha lá, né, um monte de coisa assim, né? Eu falo para vocês pegarem o primeiro específico de vocês e fazerem com que ele seja respondido a partir da fundamentação teórica de vocês, né? Então, como é que vocês vão fazer essa fundamentação teórica? Através de pesquisa bibliográfica, né? Então, como é que foi feita essa pesquisa bibliográfica? Eu analisei as seguintes bases, né, de periódicos científicos. Aí cita lá a Cielo, a CAP, sei lá o que eles vão citar. As palavras-chave que eu coloquei lá para procurar o material foram, sei lá, turismo, gastronomia e esportes. Aí você colocou essas 3 palavras-chave e surgiram lá, não sei, 300 resultados. Né? Aí, desses 300 resultados, eu filtrei para publicações a partir do ano 2000 só. E aí, esse resultado caiu para, não sei, 80. Desses 80 que eu li todos e aí, a partir disso eu fiz esses dados. É tipo isso que vocês vão fazer. É o esqueminha, como é que foi feito. Pesquisa documental, quando vocês forem procurar algum tipo, logicamente, de documento, né? Pode ser lei, pode ser decreto, pode ser relatório, enfim, plano de manejo, qualquer coisa que seja documento mesmo, não seja, né, um artigo, não seja um livro. A pesquisa de campo é o que quase sempre acontece, né, com o TCC, porque vocês precisam de algum tipo de dado primário, senão os dados de vocês viram só uma revisão bibliográfica, né? Só pegam dados dos outros. Então, geralmente, espera-se de vocês que tenham algum tipo de dado primário, né? Então, vocês vão entrevistar alguém, vão fazer, né, alguma coisa que traga resultado que ainda não aconteceu, que a gente não viu ainda. Para quem não for trabalhar com pesquisa de campo, vira aí um trabalho só bibliográfico daí. Tome um pouco de cuidado, né? Porque os trabalhos de revisão bibliográfica, né, há um bom tempo atrás, eles eram bem importantes, assim, né? Você pegar um monte de estudo, né, e congregar isso, né, numa espécie de enciclopédia, né, de dados. Só que hoje, com a internet bastante apurada em relação a encontrar dados, né, esse tipo de trabalho ele meio que cai por terra, assim, né? Ele acaba não sendo tão interessante assim. Se vocês forem fazer algo similar, eu recomendo que vocês façam algo muito específico, né? Por exemplo, fazer análise de todos os TCCs que foram, né, feitos na UEPG, por exemplo. Né? Então, vocês vão pegar só dados dos outros, mas ainda assim estão construindo algo novo. Né? Estão vendo lá que, sei lá, X% dos trabalhos são de planejamento, né? Que isso, né, tem a ver com a característica do curso, não sei, né? Mas que vocês ainda assim tenham algum tipo de dado primário a partir da pesquisa de vocês. Tome um pouco de cuidado só. Eu recomendo que vocês façam, né, o trabalho de campo, porque na verdade é a parte mais legal da pesquisa, assim, de você, né, sentir na pele assim, o que está pensando, o que está propondo. Como é que a gente faz essa pesquisa de campo? Geralmente, o que a gente utiliza é questionário e entrevista. Geralmente. Então, qual que é a chance entre outro? O questionário só ter uma lista de perguntas lá, né? Geralmente com respostas fechadas, que facilitam muito a nossa vida na hora de fazer a análise, né? Então, você não deixa muito aberto. As entrevistas, aí você dá mais espaço, né, para a pessoa falar, né? Isso também dá mais trabalho para vocês fazerem análise depois. Sobretudo se vocês entrevistarem muita gente. Agora, se vocês forem trabalhar, por exemplo, eu vou entrevistar os órgãos oficiais de turismo, né, os responsáveis, né, pelos órgãos oficiais de turismo de Ponta Grossa. Não vai ter muitos daí, né? Você vai ter, sei lá, 6, 7, né, talvez não mais do que isso. Aí a entrevista cabe bem, né, porque é pouco. Agora, se você entrevista com 300 pessoas, é uma vida inteira para fazer análise disso, é horrível. Além disso, pode fazer a observação, né? Daí tem até aquela técnica de pesquisa participante, né? Em que você, por exemplo, vai até quartelar lá e aí chega um grupo, né? Então você vai ficar meio que junto com o grupo ali, observando o que eles estão fazendo, né? Então é diferente de você observar o que as pessoas estão fazendo e você entrevistar as pessoas sobre o que elas vão fazer, por exemplo. É bem diferente. Né? Se forem, né, perguntar para um grupo lá, o que você vai fazer aqui? Vão falar só coisa bonitinha. Né? Eles não vão falar nada de cagada, assim, né? Aí você vai observar, assim, você vai perceber que eles vão lá, sei lá, quebrar um galho de árvore, que eles vão sair da trilha, que eles vão jogar lixo no chão. Vocês vão perceber que vai acontecer umas cagadinhas, assim. Então, é diferente, né, de você pesquisar e entrevistar. Aí tem quando vocês colocam a carga participante ainda, né, você analisa o grupo que está com você, né, que está acompanhando,
e ainda você registra as suas impressões sobre. Né? Então, é uma técnica bem mais complexa, assim, as coisas vão se complicando, na verdade. Quanto mais detalhes vocês colocam, né, mais sólido fica a tua metodologia, mas também mais trabalho dá. Então, pensem com cuidado, né? A realidade é essa, né? Sobre detalhar as técnicas, pensem o que vocês querem fazer e quanto tempo vocês têm. Não sei se vai ser o caso de algum de vocês aqui trabalharem com pesquisa de fenomenologia, que é uma vibe assim, da filosofia assim, maluca, assim, que é você captar a essência da coisa. Assim, né? É uma vibe complexa, né? O trabalho fica lindo, lindo mesmo, fica muito legal. Só que dá um trabalho do tamanho do dia inteiro. Né? Então, tomem cuidado, assim, vejam o que vocês querem da vida. Talvez o que? A fenomenologia, eu acho muito legal mesmo, né? Né? Só tomem cuidado, assim, entendam já desde o início, assim, que dá um trabalho grande. Né? Então, assim, show de bola. Quando vocês quando vocês têm essas respostas, digamos assim, esse esqueminha aí, você tem, né, o desenho da pesquisa pronto. Né? Então, é mais ou menos por aí. Funciona muito bem, para mim, pelo menos, né? Fazer esse esqueminha, fazer todo aquele esqueleto e ser muito fiel a ele, tá? Então, eu quero fazer a entrevista lá com todos os gestores e tudo mais. Aí você descobre lá que são 30 gestores. E aí você vai ter um cara lá que nunca pode atender. Você liga, né, todas as semanas atrás do cara, ele sempre está viajando, sempre está em reunião, nunca consegue atender. E aí chega um ponto que você desiste, tipo, não quero saber mais disso e vou mudar a minha metodologia. Sejam fiéis a ela, sabe? Não deu, fez de tudo, ficou insistindo a vida inteira e chegou o prazo de entregar. Detalhe é isso, né? Olha, entrou em contato com ele 2 vezes por semana, não deu. Essa vai ficar faltando. Mas sejam fiéis a esse escopo, essa análise de vocês. Né? De novo, façam um desenho, vocês vão aprimorar ainda o projeto de vocês até o final, durante muito tempo, durante o ano inteiro, mais orientação do professor e tal. Fiquem calmos, assim, né? As coisas vão acontecendo. O TCC, de fato, vai sair o ano que vem, então agora a gente está só desenhando o projeto. Tá? Muito bem. Se tiverem algum tipo de dúvida em relação ainda a livros de metodologia, né, tem que ler, né, como desde o início, né, para achar tema, para achar lacunas, né, tem que ler. Tem um monte de livro facinho de ler. Esse do Gil é muito fácil de ler, assim, uma linguagem muito simples, muito de boa, que é esse Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. No primeiro ano eu também passei um livro para vocês, acho que é só, talvez, Fundamentos da Metodologia, algo assim, de Lakatos e Marconi, né? Eva Maria Lakatos e sei lá o nome da Marconi. Que é também super simples de ler, que vai ter essas besteiras aí do Corvo e tal, que dá uma ampliada na cabeça de vocês, assim. Metodologia é legal, vocês terem um cuidado bastante rigoroso, assim, tá? Tomem cuidado com isso. Não, né, na dúvida de colocar alguma palavra ou outra, não sei se é pesquisa exploratória, se ela é descritiva, né, se ela é experimental, o que é um estudo de caso, na dúvida não coloque. Vão ler o que é e vejam se aquilo de fato se encaixa no que vocês estão pensando. Né? Porque às vezes você coloca uma palavra ali que vocês acham bonita e não tem nada a ver, né, com o que de fato vocês fazem. Né? Enfim, tem um monte de literatura para vocês verem. Sobre as diferenças entre pesquisa qual e pesquisa quant, né, especificamente. Vai ter uma leitura para vocês aí. Né? O que tem nesse artigo? Né? Esse artigo, eu não lembro o nome dela, né? É uma mulher, né? Essa Marujo aí. Ela faz essa reflexão mesmo sobre o qual e o quant. Né? Está na revista Turídides, na página 9 e 10, que é um quadro um pouquinho grande, vai ter tipo a síntese disso. Né? Então, eu recomendo que vocês leiam o artigo inteiro, na verdade. É um artigo bem curto, né? São 16 páginas. Aí tem lá a página de referência, uma página de introdução, não sei o que e tal, vai virar tipo umas 13 páginas para vocês lerem. Eu recomendo que vocês leiam. Esse quadro é esse aqui. Tá? O que tem aqui? Né? As diferenças, basicamente. Se vocês forem, de novo, né, para a parte filosófica da coisa, né, trabalha com paradigmas, tal, o que é bem incomum para TCC, vocês vão ver que tem outras raízes aí, né? A parte da ontologia, da epistemologia, axiologia, retórica, e o que é mais comum para nós é a parte de metodologia mesmo, direto ao ponto.
Aí, então, vocês têm lá, né, como processo de pesquisa, né, de um lado, você tem a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa. Lá em cima, no título, tá lá escrito, né, a pesquisa quali em turismo gera teorias, né, então você vai analisar 1, 2, 3, 4, 5, 1000, 10, 15 mil, 20 mil, e a partir disso vocês vão gerar uma teoria, né. Por exemplo, o Jean, lá do quarto ano, ele está testando uma teoria, né? Ele está gerando uma teoria, né? De que as pessoas que assistem a série de Walking Dead, as pessoas têm interesse em visitar o estado da Geórgia, né? Nos Estados Unidos, porque lá é a locação né? O cenário, né? Da série acontece lá. Essa é a primeira hipótese dele, digamos assim. E o que ele fez? Ele começou a entrevistar a galera, né? Ele fez, sei lá, 700 entrevistas, 800 entrevistas, algo assim, algum número absurdo. E aí, a partir disso, ele vai analisar esses dados e vai gerar teoria. Sim, as pessoas que assistem a série Walking Dead têm vontade de ir para a Georgia. Ele vai testar essa hipótese. Talvez mais popular do que do Walking Dead, né? Friends, por exemplo. É muito difícil vocês encontrarem alguma pessoa que gosta de Friends que não tenha... Desculpa. Que não tenha vontade de ir no Central Park, né? Que não tenha vontade de ir no café do Central Park, né? É muito difícil, né? O prédio de que supostamente era o apartamento deles. A galera ama isso, sabe? Pira essas coisas, né? Então, acontece muito disso, né? Da produção cinematográfica, a produção de mídia, né? Atrair demanda. Aconteceu vários estudos, assim, nesse sentido, com O Senhor dos Anéis, principalmente, né? Aí as locações do filme lá, né, que era lá, sei lá, a Vila dos Hobbits, foi mantida, né, para as pessoas, né, passearem por ali. Então, isso vai gerar essa teoria, né? Supostamente, né, uma produção cinematográfica, uma produção, né, audiovisual, ela pode gerar, né, essa demanda e essa tua teoria, e você vai tentar testar isso. Desculpa, gente. Então, o que nós temos aí como metodologia? A gente tende a aplicar o modelo indutivo, 1 corvo negro, 2 corvos negros, então, uma pessoa entrevistada, 5 pessoas entrevistadas, 700 pessoas, né, entrevistadas, multivariado, né? Então, homem, mulher, criança, jovem, adulto, idoso, tudo, né? E multiprocesso de interações, né? A pessoa vai lá por causa da série, por causa né, de um local específico, por causa, sei lá, não sei, alguma coisa que marque ela, seguindo métodos sobrecarregados do contexto. Então, essa é a ideia aquária. O que vai acontecer, eu digo que 99% do caso. E a pesquisa quant vai testar teorias, né? Então, a gente aplica a dedução, vocês vão analisar, né? Lembra lá do negocinho? Tinha lá na aula, não vão lembrar, claro que não. Mas tinha algo assim, se P, então Q. Se não P, então não Q. Algo assim, eu devo ter comentado com vocês. Algo assim, tipo, a água ferve a 100 graus. Se a temperatura não chegou a 100 graus, a água não ferveu. Né? Essa é a ideia lá da ideia dedutiva lá, né? Devo ter falado o exemplo para vocês dos cachorros, né? Eu percebi que todos os mamíferos têm coração. Provavelmente eu falei isso para vocês. Logo, o cachorro é um mamífero. Logo, todos os cachorros têm coração. Então, você tira uma teoria maior, né, para inferir alguma coisa, né? Mas você ainda não achou um cachorro que não tenha coração. De repente, uma hora você vai achar. Mas enquanto os mamíferos tiverem, todos os mamíferos, todos, 100% do que eu estou analisando, sei lá, né, qualquer tipo de mamífero, eu descobri que todos eles têm coração, então os cachorros se enquadram nessa casa, então vai dar certo, né? Todas as pessoas que eu conheci na minha vida, que a humanidade conheceu na vida, morreram um dia. Então, logo, os humanos são mortais. Né? Então, é mais ou menos por aí, né? O humano também é mamífero e tal. Você vai encaixar essa ideia dedutiva aí. Vai ter essa relação de causa e efeito direto, assim, né? Se eu sou mamífero, eu tenho coração e eu vou morrer. Basicamente é isso. Né? Ainda que esses métodos não estejam dentro de um contexto, né, propriamente dito, né? Porque mamífero você vai ter um monte de coisa, né? Você vai ter nós, você vai ter o cachorro, você vai ter o gato, você vai ter, sei lá, né, a vaca, você vai ter um monte de coisas, né, que não tem um contexto único, né? É uma relação de causa e efeito direta mesmo. Para essas pesquisas, qual seria um número bom de entrevistados para ficar algo bacana? Depende do teu objeto de estudo, Léo. Né? Então, como eu falei para vocês, se vão entrevistar
órgãos oficiais de algo, né, do Paraná, por exemplo, o Paraná tem 400 municípios, né, 399. Então, quero saber das secretarias de turismo dos municípios do Paraná. Se entrevistar 5 ou 6 é muito pouco, né? Então, vai ter que ter um número maior. Mas se for pegar, por exemplo, só Ponta Grossa, 5 ou 6 é quase 100%, eu acho. Né? Então, tanto faz. No meu TCC, por exemplo, que eu entrevistei isso, inclusive, né? Os órgãos oficiais de divulgação do turismo em Ponta Grossa. Eu fiz 4 entrevistas, né? Então, é muito pouco, só que 4 naquela época era 100%. Né? Então, não tem um número ideal, assim, sabe, Léo? Quanto maior a amostra, né, em relação a pessoa, sempre melhor ela é, né? Porque ela fica cada vez mais forte, né, a tua pesquisa. Mas não tem o número mínimo, o número máximo. A professora Graziella, há um tempo atrás, ela publicou um artigo numa revista super foda de São Paulo, lá da Turismo em Análise, né, que é de São Paulo, e ela fez uma entrevista só, né, que ela fez essa... Não lembro como que foi o método dela. Foi uma técnica específica que ela fez. Ela fez uma entrevista só, gerou o artigo e publicou. O artigo ficou sensacional. Em número de amostragem, de repente, não... A Grazi é super foda. Tá? Em número de amostragem, assim, vai depender muito do objeto, sabe? Não tem um número mínimo, um número máximo. Que nem o Jean lá do Walking Dead tá com 700 e pouco. Teve um trabalho de videogame lá da Eliane, que acho que até passei para vocês aqui no negócio, né? Que ela entrevistou, tipo, 800 e poucos, e ano passado o Eduardo entrevistou 100 e poucos, né? Depende muito do contexto, sabe, Léo? Não tem esse número para dar para você. Se você for entrevistar pessoas, tipo, no Guartelar, né, talvez seja essa a tua ideia inicial, eu recomendo que seja, no mínimo, assim, pelo menos mais de 100, assim, até para ajudar um pouco na parte de análise que eles vão colocar porcentagem, né? Porque esse número de porcentagem, ele mente um pouco, né? Então, eu entrevistei lá 6 pessoas, e aí 6 pessoas é 100%. Daí dessas 6 pessoas, sei lá, 4 falaram que não querem participar de um projeto de educação ambiental, por exemplo. Essa amostra em porcentagem vai dar muito alta, né? Vai dar, não sei, né, quanto vai dar isso, nem devia ter falado 10 pessoas para ficar mais fácil. Mas vai dar, sei lá, tipo, 80% dos entrevistados não estão preocupados com a educação ambiental. É um número que machuca, assim, de você ler, né? Só que a amostra foi muito pequena, então aí, né, não faz tanto sentido assim. Enfim, não tem essa resposta, não tem mesmo. Vai ter que analisar com quem for te orientar, assim, o teu objeto, né, o que dá para tirar desse objeto, e aí, a partir disso, definir a amostra, tá? O que mais tá falando? Métodos fora de contexto, que eu falei para vocês, né? Que todos os mamíferos, não sei o quê, coração, enfim, né? Existe uma outra pira ainda maior, assim, né, que vai estar mais para frente, que é a pesquisa Grounded Theory. Mas aí eu acho que... Eu só vou comentar com vocês para vocês verem o que é, mas não vale nem a pena. O que dá para destacar além disso, né? Na parte quali, que vai ser a maioria de vocês, eu tenho certeza disso, a parte de literatura, a parte de fundamentação teórica, né, ela é usada, né, como uma forma para ajudar a entender a coisa. Né? Então, vocês vão descobrir lá que, sei lá, as pessoas não gostam da palestra lá que tem na entrada do Parque Nacional. Elas não gostam disso. Né? E aí a fundamentação teórica vai te ajudar a analisar isso. Né? Mas por que as pessoas não gostam? Né? Então, você vai ter que analisar lá, sei lá, motivação das pessoas, satisfação, não sei, alguma coisa nesse sentido. E você vai descobrir que as pessoas chegam num lugar e elas querem ver de fato, né? Elas não querem ficar lá vendo vídeo, né? Elas querem ir lá para o campo e tudo mais. Então, a ansiedade delas de verem lá as cataratas é muito maior do que ficar vendo um vídeo de 5 minutos sobre educação ambiental. Então, isso talvez, né, responda, né, isso que você entendeu. Então, a literatura te ajuda a entender os dados. Na parte de quant, né, a literatura ela vai te ajudar a formular as perguntas, basicamente. Né? Então, ela não vai te ajudar a analisar nada. Ela vai te ajudar assim, a direcionar. Por que eu tenho que saber a faixa etária das pessoas, por exemplo? Ou a idade absoluta das pessoas, né? Quantos anos você tem? Né? A literatura ela vai te ajudar nisso. Por que eu tenho que definir essa pergunta? Por que para mim é importante saber qual que é a faixa salarial dela?
o nível de estudos. Né? Então, é mais ou menos por aí. O que é o trabalho de quali falha bastante, na minha opinião. Né? Vocês vão ver um monte de trabalho, assim, tipo, eu entrevistei lá 300 mil pessoas, as perguntas foram essas. A primeira pergunta geralmente né? Faixa etária, sexo e às vezes tem, né, parte salarial e a parte de estudos. Daí você vai ver os resultados lá, esses dados não foram utilizados para nada. Né? Então você vai descobrir lá que a amostra tinha 80% de mulheres e 20% de homens. E daí? Né? E desenvolva a partir disso por que tem essa discrepância. Né? E a pessoa só determina isso. Então, tome muito cuidado quando vocês forem fazer entrevista ou questionário com aquilo que vocês vão pôr. Né? Coloquem aquelas coisas que vocês, de fato, vão utilizar para analisar alguma coisa. Né? Agora, se o fator, né, gênero é importante para você ter uma segunda análise, né? Tipo, você descobriu lá que você quer, não sei, fazer a relação entre faixa salarial e gênero, por exemplo. Aí você vai descobrir lá que, sei lá, as mulheres, em geral, recebem menos, né, do que os homens pelo mesmo trabalho, por exemplo. Aí faz todo sentido você cruzar essas duas informações. Mas só para dizer lá que das 1.000 pessoas que você entrevistou, 600 eram mulheres e 400 homens, tanto faz, não mudou nada, né? Então, tomem cuidado com isso, tá? Basicamente. Então, essas são as diferenças entre quali e quant, ou um ou outro, né? O que acontece também é a mistura das duas coisas. A pesquisa quali mais a pesquisa quant. Veja que as coisas cada vez vão complicando mais. Veja o que vocês querem da vida. Que lição? 9h35. Aí o maluco está definindo a combinação dos dois métodos, pois considera que a complementaridade, né, utilizar os dois em conjunto, né, é importante para o aprofundamento, né, do conhecimento em turismo. Aí, de fato, né, a investigação quali e quant oferece características complementares. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? A quali você vai ter mais interpretação, né, uma carga subjetiva mais forte, mais alta. Né? Então, a pessoa falou alguma coisa, você registrou a opinião dela e você vai pôr a tua carga subjetiva em cima daquilo. Né? Mas por que a pessoa lá não quer assistir o vídeo? Né? Se você não perguntou diretamente isso para ela, você vai ter que fazer, né, a tua carga simbólica. Né? Porque o vídeo talvez porque o vídeo seja muito longo, talvez porque o vídeo seja muito velho, talvez porque os assentos do auditório não sejam tão confortáveis. Não sei, você vai ter um monte de talvez aí. Né? Mas ou você pergunta todas essas coisas, que vai ficar cada vez maior o teu questionário, ou você vai ter análise subjetiva. No final das contas, vai ser mais subjetivo do que objetivo. Né? E a quant é justamente o contrário, é objetivo mesmo. Né? 1 mais 1 igual a 2, e acabou. Então, quando você consegue cruzar os dois, né, você vai ter outros significados e, teoricamente, a coisa fica mais completa, né? Fica mais legal, né? Fica mais interessante. Não vou ler tudo isso, esquece, né? Mas aqui tá destacando a diferença entre um e outro, assim, né? Basicamente, o que diz em todo esse texto gigantesco aí é uma citação da OMT e de alguns caras aí, dizendo que, né, geralmente a quali, né, não é primordial, é mais abundante, né? É mais comum, né, para analisar, né, descrever fenômenos turísticos, principalmente comportamento humano, né? E que isso, a quali ajuda para nós, né? Ela tem um grande potencial para fazer esse tipo de coisa, né? Aí está em negrito, né? Com as abordagens quali, né, a ênfase é estudar coisas no seu ambiente natural, né? Vocês vão até o espaço, né? Claro que agora no online muda um pouco. Vocês vão interpretar os fenômenos em termos de significados que as pessoas atribuem. Né? Então, as pessoas vão dizer o porquê que aquilo é legal, aquilo que não é legal, né? Você vai humanizar a coisa, né? As pessoas vão dar a sua opinião. E aí vocês vão ter os dois resultados bem diferentes, assim. Se vocês lembrarem, né, pelo menos o que foi relatado para mim por vocês, naquele trabalho de geografia que vocês fizeram lá indo para as praças e tal, eu lembro que acho que foi a Carol que comentou que foi entrevistar alguém não vou lembrar que praça que era, talvez aquela praça que tem ali na frente da biblioteca, né, pública do Ponta Grossa, que ela vai entrevistar uma irmã e um piazinha, né? O piazinho tá brincando no parquinho e ela vai entrevistar a menina tá odiando e o piá tá adorando, assim, né?
Então, você está humanizando os problemas, né? A menina não está ali porque não tem nada para ela, tal. E o vizinho está ali por causa do playground, podia ter isso em qualquer outro lugar, né? Se o playground estivesse dentro do shopping center, para ele tanto faz, já estava feliz. Então, você vai humanizar o problema, né? Então, você vai trazer a opinião da pessoa. Eu acho que foi algo assim, pouco importa também, né? Só para vocês entenderem o contexto. E aí continua, né? Isso não significa que não exista um lugar para pesquisa quant, né? Existe uma necessidade contínua de visões estatísticas, né? O quantitativo pode atingir um número grande de pessoas e o qual tem a complexidade da realidade. Então, de novo, um é indutivo e o outro é dedutivo, né? São abordagens que elas não são antagônicas, são complementares. Quem conseguir trabalhar com as duas coisas é melhor. Muito bem. Mais uma leitura para vocês verem aí, né? Sobre quant mais quali. Aí tem esse artigo, né, de uma família de Soares aí, né, são 3 pessoas, né, que eles vão fazer essa análise mesmo, assim, né, tipo, do que está sendo publicado em relação a quant e a qualidade desses estudos, né. E aí é só um trechinho que eu coloquei para vocês aí, né, que eles dizem, né, eles concluem, né, que existe um espaço para aprimorar as pesquisas quant, né, tanto no ponto de vista de validação das informações, aí eles vão ter aquelas, que se não tiver estatística, né, o número, né, de ocorrências, o desvio padrão, a margem de erros, vão ter uma complexidade bem grande em relação a fazer isso, para ver o quanto daqueles dados de vocês são confiáveis, né? No que tange a validação, um pouco mais de 15% de tudo que eles analisaram, né, explicam, né, como que foi feita a análise fatorial para validar a sua validação, e nenhum estudo, né, menciona ter utilizado a resposta a essa análise fatorial. Então, a gente está fazendo uma quant errada, na verdade, né? No que tange a confiabilidade dos dados, né? O quanto é confiável aqueles números que foram aplicados, né? Menos de 10%, né? Envolvem, né, de entrevistas que trabalham com questionários, fizeram a análise de consistência interna. Né? Pouco mais de 2%, né, fizeram análise de multicolinearidade. E menos de 2% a normalidade, linearidade, homodesigualdade, enfim. Vocês estão vendo que tem um monte de termo aí que a gente nem conhece, né? Um monte de palavrinha aí complexa. O problema disso é que a gente não tem estatística. O problema real disso, né, é por aí. E eu vou dizer para vocês um pouco pior, assim, aqui do nosso departamento, e eu digo que, assim, talvez 1 ou 2 professores, assim, dominem essa parte de quant, assim, com perfeição a ponto de orientar vocês. A gente vem discutindo há um bom tempo já de mudar a disciplina de métodos 1 para métodos... como que é? Tem um nome bonitinho, bem bonito o nome que eles querem colocar na disciplina, assim, que é algo como métodos quantitativos de turismo, algo assim, né, para não trabalhar com estatística propriamente dita, se colocar o nome estatística no turismo, vai ter que vir um professor lá da estatística para dar aula para vocês. E às vezes acontece esse professor de estatística não trabalhar com estatística do que vocês precisam, trabalhar mais com a parte teórica da coisa, que não funciona muito bem para nós. Então, a ideia seria fazer uma disciplina, algo assim, como métodos quantitativos, para trabalhar todos esses nomes complexos aí, né, com vocês já no primeiro ano. O problema é que definir isso é muito legal. Daí, quando chega no segundo passo de quem vai dar essa disciplina, há um silêncio na sala. Assim. Porque nós não dominamos isso. Eu não domino nem um pouco disso. Né? Então, às vezes o Luiz Fernando fala assim que ele encararia uma disciplina de métodos quantitativos. Então, eu suponho que ele entende essas coisas. Tá? Mas eu não sei dizer para vocês se de fato é. Eu chutaria que talvez a professora Mirna também entenda bastante disso. Mas é só um chute. Nunca conversei com nada disso. Com eles. Para quem for partir para métodos quantitativos, converse com os professores antes, tá? Para ver se o professor dá conta de seguir o passo com vocês. Né? É bem legal, assim, que vai ajudar bastante. Né? Se for trabalhar comigo, por exemplo, com métodos quantitativos, eu vou ter que estudar junto com vocês. Eu não vou ser capaz de orientar vocês, vou aprender junto. Então, acho meio perigoso. Em relação aos métodos de pesquisa quant, né, isso tem que... Né, ele vai basicamente, né, medir a opinião, gostou, não gostou, né, aquele índice lá, né, o quão satisfeito você está de 1 a 10, isso aqui e tal. Reação a algo, né, então as pessoas foram lá e viram que tinha lixo, por exemplo, e aí depois vai ver a reação delas em relação ao lixo. Sensações, a tese de doutorado da professora Graziella trabalha muito em relação às sensações, é muito legal.
hábitos e atitudes, né, enfim, né, de um universo desse público-alvo que você vai definir através de uma amostra que eu represente de forma estatisticamente comprovada, que vai ser esses dados que o Léo perguntou para mim que eu não sei dizer. Não sei, vai depender muito em relação ao que estão analisando. Eu não sei se eu dei aula para vocês de geoturismo ou não, eu acho que eu dei. E aí eu comentei, eu devo ter comentado com vocês que o shopping center lá de São Paulo tem muito mais visitantes no ano do que o Parque Nacional, sei lá, do Grand Canyon, por exemplo. Tem muito mais. E aí, então, é mais fácil você trabalhar com geodiversidade, mostrar o que é granito para as pessoas dentro de um shopping center do que levá-los no Grand Canyon. Qual que é o número estatisticamente comprovado disso? Vai pegar o total disso, né? O total de pessoas que vão no Parque Nacional, o total de pessoas que vão no shopping center, que vai fazer definir a amostra que representa estatisticamente. Não sei fazer isso, não sei mesmo. Se vocês lembrarem algo, né, do primeiro ano, vocês vão lembrar que eu falei para vocês sobre uma pesquisa de presidente dos Estados Unidos, em que né, eles distribuíram um monte de papelzinho, né, para os americanos, para as pessoas responderem para eles lá sobre pesquisa eleitoral, quem que eles iam votar. Né? E para definir essa amostra, né, as pessoas que receberiam essa papeleta, eles pegaram as pessoas que tinham telefone fixo na época. Né? E aí descobriu-se que tem uma diferença muito grande aí, né, em relação às pessoas que tinham um poder aquisitivo maior, e essas pessoas com poder aquisitivo maior tinham uma predisposição a votar num candidato do que no outro. Né? Então, eles distribuem, sei lá, 500 milhões de papelzinho, voltam 2 milhões, que é uma amostra, né, considerável, e aponta para um vencedor enquanto o outro venceu. Né? Na verdade, a amostra estava deturpada. Né? Então, se forem analisar, por exemplo, a opinião das pessoas que têm curso superior no Brasil em relação à intenção de voto, por exemplo, certamente essa opinião é diferente das pessoas que não têm estudo nenhum, certamente, né? Então, você tem uma diferença muito grande em relação à tua amostra. Né, os seus dados estão sendo contaminados. Ano passado aconteceu algo similar a isso, né? Um rapaz estava entrevistando lá um grupo lá específico, vamos dizer lá que ele estava entrevistando lá as pessoas que jogam FIFA, por exemplo. E aí ele vai lá num grupo de FIFA e pergunta para elas lá, que jogo você joga? E aí o número assim foi absurdo, assim, dos 100% do entrevistado, assim, 98 disse que jogava FIFA. Lógico, né? E aí a crítica, né, que eu fiz foi essa. Se você tivesse feito essa mesma pergunta lá na comunidade lá do Tetris, por exemplo, né, esse número seria drasticamente diferente, né? Então, essa pesquisa, essa pergunta está contaminada, você tem que eliminar ela, você não pode utilizar ela, porque está errado. Né? É mais ou menos por aí. Então, você vai ter que ter essa análise bem apurada para fazer esse dado em relação a dados quant. Eu não sei fazer. Tá? O que mais eu digo para vocês lerem? Né? Esse artigo da uma professora da Federal do Paraná aqui, a Márcia, né? E ela faz a análise comparativa de estratégias. Né? A estratégia já é lá as ferramentas que você vai usar, né? Em relação à parte de quali agora. Né? E aí ela vai fazer o que dá para fazer em relação a essas estratégias, né? Da pesquisa quali. Né? Então ela vai dizer para nós lá que tem um estudo de caso, né? Então você vai pegar lá a análise de um hotel X, lá de um parque Y, né, de um restaurante, né, Z, né, um estudo de casos naquele universo, ali dentro. Pesquisas etnográficas, que eles são 9h47 já. Eu vou terminar, vou parar aqui, tá? Vou fazer isso e vou parar. Pesquisas etnográficas, né, que vai trabalhar com a simbologia de grupos sociais, por exemplo, né? A comunidade Y, a percepção dos moradores do faxinal lá não sei da onde, né? nessa vibe. Vocês podem partir para a fenomenologia, né? Que é captar a essência de algo, né? Por exemplo, como é que é ser professor de turismo, por exemplo? Qual que é a essência disso? Né? Você vai lá quase que na alma da pessoa, né? Vão trabalhar nessa parte, né? Eles vão ter outras técnicas, né? De tipo redução fenomenológica, né? Que é uma outra técnica em cima da fenomenologia. É louco o negócio. É bem legal, mas é louco. A Grounded Theory, que eu falei para vocês, que é descobrir a teoria a partir de dados, né? Aí não vai encaixar aqui com a gente de jeito nenhum. Mas vocês vão descobrir, por exemplo, lá que as pessoas estão visitando lá a Praça do Pôr do Sol lá.
né? E se não sabem o porquê disso, não sabem por que as pessoas vão na praça, não sabem, né? Não conhecem a teoria do lazer, conhecem a teoria de ócio, não conhecem nada disso. Eles começam a captar dados mesmo, né? Você vai lá e entrevista todo mundo que está lá durante um ano. Né? Então, por que você está aqui? Porque não tem nada para fazer. Porque eu, sei lá, eu queria fumar maconha e aqui não tem policial. Não sei, vocês vão descobrir lá o que dá. A partir desses dados que a galera, né, citar para vocês, vocês vão formular a teoria. Vocês vão descobrir lá que quando as pessoas estão ociosas, não tem nada o que fazer, as pessoas vão visitar um espaço aberto, por exemplo. Aí você vai tirar disso que existe a teoria do ócio lá, né? Não é nem um pouco grounded mais, né? Mas é mais ou menos por aí. Né? A partir de alguns dados, né, que vocês não têm explicação, vocês vão tirar alguma teoria. Não sei explicar para vocês. Aqui é mais bem pesquisa básica mesmo, né? Talvez lá no mundo da física encaixe bem mais fácil isso, né? Vocês vão começar a descobrir coisas a partir... Na verdade, talvez não, né? Certamente, né, na física lá, vocês vão descobrir... A partir de um monte de dados que você não sabe explicar, você vai começar a descobrir teorias, né? Como que forma uma estrela, por que os planetas têm rotas elípticas em relação a uma estrela, enfim, né? O universo em expansão, né? A partir de um monte de dados que vocês vão observando, calor e tudo mais, vocês vão tirar teorias. A pesquisa-ação, né, que vocês vão ter a ideia sendo aquilo que as pessoas fazem, não o que as pessoas falam, basicamente, né? Não, vim aqui né, porque eu quero relaxar, não sei o que e tal, né? Daí você descobre que qualquer, né, deslize, qualquer coisa que não aconteça exatamente perfeita, a pessoa fica louca, né? Então, ela não foi lá para relaxar, né? Ela foi lá querendo uma experiência perfeita, né? Ela falou uma coisa, mas ela quer outra, por exemplo. E aí a observação participante que eu já comentei com vocês, né? Que vocês observam o que está acontecendo, né? O que está rolando ao redor de vocês, mas vocês também vão registrando, né, as suas opiniões junto disso, né? Os seus sentimentos, na verdade, não é tão opinião, assim. Mas é mais sentimento mesmo. Às vezes você passa por um mesmo lugar 1000 vezes e, né, tanto faz. E você está num grupo e alguém destaca alguma coisa para vocês, e aí, né, isso faz você se sentir diferente, né? Ter uma percepção nova. Então, você vai registrar tanto a opinião das pessoas que estão observando quanto a sua. Também é incomum, bem incomum. O que é normal aqui de acontecer para nós? Estudo de caso. É o mais normal que tem, assim. Vocês pegam, né, um objeto específico e vão analisar ele, né, com uma forma exploratória, né? Sabendo, a opinião dos funcionários do hotel Y lá, depois que o hotel entrou para a rede de hotéis, né, sei lá qual. E aí vocês vão descobrir isso, né? Que antes da rede hoteleira as pessoas eram felizes, depois da rede hoteleira as pessoas ficaram tristes, por exemplo, né? Fiz um estudo de caso em relação a isso. 9h51, falei demais hoje, né? Eu sabia que não ia dar para terminar essa aula. E aí na sexta-feira eu falo mais um pouco para vocês sobre metodologia e acaba o nosso módulo. Alguma pergunta? Algum comentário? Qualquer coisa? Falou pouco até, né? Sei. Professor, aquela atividade é só para a gente colocar o tema e o problema, isso? Só isso? Só isso, só isso. O que eu recomendo a vocês é que vocês baixem aquele esqueminha lá do projeto e façam nele e façam o upload inteiro, mesmo com os campos em aberto depois lá. Só para ir ficando organizado, sabe? E na próxima atividade vocês vão ter que pôr lá, sei lá, justificativa, pega esse mesmo arquivo e vai fazendo ele crescer assim, de pouco em pouco. E para mim fica até melhor assim, para eu conseguir analisar, não ficar abrindo um monte de arquivo, na verdade. Mas é só isso, tema e problema, só isso. Dia 24, né? Sexta-feira, eu acho. Eu acho que é sexta. Sexta-feira. Beleza? Vontade de fazer tudo, entregar logo. Mas vai fazendo, Léo. Vai descendo a lenha. Vamos mexendo. O importante é isso, vocês irem trabalhando, né? Aí funciona bem. Então é isso. Né? Obrigado, pessoal. Até sexta. Daqui a pouco eu volto lá a aula para vocês e tudo mais. Desculpa, não ouvi. Obrigado, professor. Até sexta. Mas eu que agradeço a participação de vocês. É nóis! Valeu, professor. Valeu, Tamiris!